O calor escaldante tomava conta do Brasil naquela tarde de março de 2025. Nos estúdios da Globo, tudo parecia normal. Até que um detalhe chamou a atenção e mudou tudo. Nos bastidores, Frei Gilson, um influente líder católico de 38 anos, ajustava seu hábito com gestos firmes, enquanto sentia o coração pulsar mais forte. O convite de Luciano Huck para compartilhar sua trajetória de fé e o sucesso de suas lives de oração, que reuniam milhares de fiéis durante a madrugada, era uma oportunidade única. Com 7 milhões de seguidores no Instagram e uma multidão de admiradores, ele enxergava naquele momento a chance de espalhar a palavra de Deus ainda mais longe. Seus olhos refletiam a esperança de transformar vidas. Mas ele não fazia ideia do que estava por vir. Antes de seguir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha para nos apoiar. Comente também de qual cidade você está assistindo. Assim posso te mandar um abraço. Agora, vamos continuar. No palco, Luciano Huck, com seu sorriso característico e energia vibrante, anunciava o convidado da noite com grande entusiasmo. A plateia empolgada irrompia em aplausos. Hoje temos aqui um verdadeiro fenômeno da fé. Frei Gilson, o homem que faz o Brasil acordar às 4 da manhã para rezar, declarou Huck animado, com passos serenos e um leve sorriso no rosto. Frei Gilson entrou no palco, transmitindo humildade. Sua voz, suave, mas cheia de convicção, começou a ecoar pelo estúdio enquanto ele compartilhava uma parte marcante de sua história. Como a conversão de sua mãe o guiou ao encontro com Deus. Eu creio que Deus nos fala nos momentos de silêncio, quando o mundo ao redor desacelera, disse Frei Gilson, com os olhos um pouco marejados, revivendo a dor de sua infância difícil. A plateia, absorvendo cada palavra, estava em completo silêncio, muitos visivelmente tocados pela intensidade de sua história. Mas então, algo totalmente inesperado aconteceu. No exato momento em que Frei Gilson começou a falar sobre a transformação que a fé trouxe para a sua vida, Luciano Huck levantou a mão, interrompendo o Frei com um sorriso forçado. Que bonito! Frei, mas vamos fazer uma pausinha para um comercial, tudo bem? Disse Huck, tentando manter a leveza, mas a tensão no ar era inconfundível. A tela escureceu repentinamente, sinalizando o início dos anúncios. Nos bastidores, Frei Gilson ficou momentaneamente perplexo, franzindo a testa, mas rapidamente recobrou sua compostura. Ele acreditava que fosse apenas uma formalidade do programa. Respirou fundo, segurando o rosário com firmeza nas mãos, tentando entender por que sua mensagem tão importante fora interrompida de forma tão abrupta. A plateia, que começava a se conectar profundamente com suas palavras, trocava olhares e murmurava, visivelmente desconcertada, com a repentina pausa. Quando o intervalo terminou, Frei Gilson retomou sua narrativa, agora falando sobre um retiro espiritual que marcou sua vida. Ele contou como, naquele momento, sentiu Deus chamá-lo para a missão de evangelizar. Foi como se ele dissesse: Gilson, leve minha luz às almas perdidas, relatou com a voz embargada, transbordando de emoção. A plateia, visivelmente tocada, não conseguia segurar as lágrimas, absorvendo cada palavra com uma intensidade única. Mas mais uma vez, Luciano Huck interrompeu o momento. Que história maravilhosa, Frei! Mas antes de seguirmos para o próximo bloco, deixa eu te perguntar uma coisa, disse Huck, mudando abruptamente o foco para algo mais leve, como o grupo musical de Gilson, O Som do Monte. O Frei assentiu, com um sorriso gentil, mas uma sombra de tristeza atravessou seu rosto. Ele sentia que algo não estava certo, que sua mensagem estava sendo apagada, silenciada pelas distrações do programa. Quando o intervalo começou novamente, Gilson abaixou a cabeça nos bastidores,
com o coração apertado. Ele sabia que não estava ali para falar sobre si ou sua música. Estava ali para falar de Deus, para levar esperança a quem estivesse assistindo, para tocar as almas daqueles que precisavam de consolo. Enquanto isso, na plateia, Dona Maria, uma senhora simples que havia perdido o filho meses antes, segurava firme o terço em suas mãos. Ela olhava com esperança, esperando ouvir mais palavras do Frei, que, em suas lives de oração, havia sido um conforto imenso para seu coração quebrantado. Nos camarins, os produtores trocavam olhares desconfortáveis, sussurrando entre si. Alguns sentiam a pressão das ordens de Hook para manter o programa leve, mas a tensão era palpável. O palco, que deveria ser um espaço de luz e emoção, começava a se transformar em um campo de batalha silenciosa, onde fé e entretenimento pareciam colidir. Enquanto isso, o calor do estúdio se tornava cada vez mais intenso, quase sufocando Frei Gilson. Ele sentia a presença de Luciano Huck como uma barreira invisível, algo que dificultava sua conexão com o público. No entanto, o Frei retornou ao palco após o comercial, com um olhar determinado e o coração cheio de fé, pronto para continuar sua missão, sem desistir. Quero falar para vocês sobre a misericórdia de Deus, começou Frei Gilson, seus olhos fixos na plateia, onde Dona Maria enxugava uma lágrima discreta, tocada pelas palavras do Frei. Ele seguiu, compartilhando a história de um jovem que, ao ouvir suas orações nas madrugadas, havia superado o vício em drogas e encontrado a paz. A história era profunda, sincera e crua, e a emoção na voz de Gilson fazia o público prender a respiração. As palavras dele pareciam ressoar como um grito de esperança, capazes de tocar os corações mais endurecidos. Mas antes que ele pudesse concluir, Luciano Huck avançou rapidamente, microfone em mãos, interrompendo mais uma vez. Que lindo! Frei, mas vamos deixar esse papo mais sério para depois. Agora quero saber do seu show no Aleluia, disse ele rindo, como se tentasse apagar a profundidade do momento. A tela escureceu novamente para o comercial e o coração de Gilson apertou. Ele olhou para o apresentador incrédulo, enquanto um silêncio constrangedor tomava conta do palco. Nos bastidores, uma produtora sussurrou para outra. O Luciano não quer religião pesada hoje, só diversão. Mas o Frei sabia que sua mensagem não era pesada. Era vida. Era salvação. Na plateia, Dona Maria apertava o terço com mais força, sussurrando uma oração para que o Frei pudesse continuar. Ela viera de longe, pegara 2 ônibus só para estar ali, na esperança de ouvir algo que acalmasse a dor de perder o filho. Enquanto isso, nas redes sociais, os fãs de Gilson começavam a perceber o padrão. Cada vez que ele falava de Deus, Huck o interrompia. "Estão censurando o Frei Gilson", escreveu um seguidor no X. A hashtag "Deixem o Frei falar" começou a ganhar força. A tensão no estúdio era palpável, como se uma tempestade estivesse se formando, pronta para explodir a qualquer momento. Quando o programa retornou, Gilson respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele olhou para Huck com uma coragem que vinha da fé. "Luciano, eu não vim aqui para falar de mim. Eu vim para falar dele, que me tirou do fundo do poço." A plateia irrompeu em aplausos, mas Huck, visivelmente desconfortável, respondeu com um sorriso tenso. "Claro, Frei, mas vamos equilibrar, né? O público quer se divertir também." E como um relâmpago, cortou para mais um comercial. Nos bastidores, Gilson caiu de joelhos, as mãos trêmulas, sussurrando. "Senhor, por que não me deixam falar de ti?" Aquele momento marcou uma virada. Enquanto os anúncios rolavam na TV, o público em casa começava a sentir a adrenalina de uma injustiça se desenrolando ao vivo. Dona Maria, na plateia, deixou uma lágrima escorrer, sentindo que algo sagrado estava sendo roubado dela.
Nos camarins, os produtores trocavam olhares, nervosos, sabendo que o programa estava escapando do controle. Huck, por sua vez, parecia alheio ao drama que criava, focado em manter o tom leve que sua audiência esperava. Mas o que ele não sabia era que o espírito de luta de Gilson, forjado em anos de pregação nas madrugadas, estava prestes a explodir. O estúdio estava carregado de uma energia densa quando o programa voltou do intervalo. Frei Gilson, com os olhos brilhando de emoção contida, decidiu que não podia mais se calar. Ele segurou o microfone com firmeza e, ignorando o roteiro, começou a falar diretamente ao coração do público. Eu sei que muitos de vocês estão sofrendo, como eu sofri um dia, disse ele, a voz tremendo, mas cheia de força. Então, contou sobre a noite em que viu seu pai morrer em seus braços, aos 14 anos, e como Deus o sustentou na escuridão. A plateia ficou em silêncio absoluto, cada palavra do Frei cortando como uma faca de esperança e dor. Luciano Huck, percebendo que o tom fugia de seu controle, tentou intervir novamente. Frei, que história forte, mas vamos trazer um pouco de leveza agora, né? Disse ele, sinalizando para a produção cortar para o comercial. Mas dessa vez, Gilson não parou. Não, Luciano, eu preciso falar isso, exclamou ele, os olhos cheios de lágrimas. Deus me deu uma missão e eu não vou me calar enquanto houver uma alma precisando ouvir que ela não está sozinha. A plateia explodiu em aplausos, muitos chorando, enquanto Dona Maria segurava o terço como se fosse sua tábua de salvação. O estúdio parecia vibrar com a intensidade daquele momento. Huck, surpreso com a resistência do Frei, hesitou pela primeira vez. Ele olhou para os produtores nos bastidores, que balançavam a cabeça nervosos, mas o programa estava ao vivo e o corte não veio. Gilson continuou, agora com a voz embargada. Eu vejo mães que perderam filhos. O programa, que deveria ser de alegria, tornara-se um drama nacional. O choro de Gilson ecoava como um grito contra o silêncio imposto. Nos minutos seguintes, o estúdio da Globo mergulhou no caos. A produção, em pânico, tentava decidir o que fazer, enquanto Luciano Huck caminhava pelo palco visivelmente abalado, mas tentando manter a fachada de apresentador. Vamos continuar, pessoal. Temos muita coisa boa pela frente, disse ele, forçando um riso, mas sua voz tremia, denunciando o nervosismo. Nos bastidores, Frei Gilson ainda estava de joelhos, seu hábito simples encharcado de lágrimas. Uma assistente correu para ajudá-lo e sussurrou. Frei, o Brasil inteiro está com você, mas ele apenas balançou a cabeça, perdido em sua dor, sentindo que falhara com Deus e com seus fiéis. Na plateia, Dona Maria levantou-se trêmula e gritou, com toda a força que sua fragilidade permitia. Luciano, deixa ele falar, ele fala de Deus, eu preciso disso, gritou Dona Maria, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Outros se juntaram a ela, e logo o estúdio ecoava com vozes clamando justiça para o Frei Luciano Huck. Acuado, olhou para a multidão com um misto de surpresa e desconforto, sem saber como reagir. Nos lares brasileiros, famílias assistiam à cena com o coração na mão, a adrenalina pulsando, torcendo para que Gilson tivesse sua voz de volta. Nas redes sociais, a revolta crescia. Como ousam calar um homem de Deus? Escreveu um usuário. Outro postou. Huck, você mexeu com a fé do povo. Quando o programa voltou do comercial, Luciano Huck tentou retomar o controle, chamando um quadro de brincadeiras. Mas o clima estava irreparavelmente quebrado. A plateia, antes animada, agora o olhava com desconfiança. Muitos ainda enxugavam lágrimas. Nos bastidores, Frei Gilson se levantou lentamente, ajudado pela assistente. Eu não posso ficar onde? Minha missão é sufocada, disse ele, a voz rouca de tanto chorar. Ele caminhou até a saída, o rosário ainda em suas mãos, enquanto os produtores tentavam convencê-lo a ficar, temendo o impacto daquela saída no público.
A notícia da partida de Gilson correu como fogo pelas redes sociais. Do lado de fora, dos estúdios, uma multidão começou a se reunir, cantando hinos e segurando cartazes com frases como "Frei Gilson, tua voz é de Deus". Dona Maria, que conseguira sair da plateia, juntou-se a eles, erguendo o terço e gritando entre lágrimas: "Ele fala por nós! Ele fala pelos que sofrem!" Dentro do estúdio, Huck tentava seguir o programa, mas sua desconexão com o público era evidente. Cada piada caía no vazio. Cada tentativa de leveza soava forçada. O apresentador, que sempre dominara o palco, agora parecia pequeno diante da força da fé que tentara silenciar. Lá fora, a emoção explodia. Jovens, mães, idosos, todos unidos. Em apoio ao Frei, chorava: "Deus não será silenciado, porque ele vive em vocês." O povo respondeu com um rugido de fé. A cena, transmitida ao vivo por celulares, tornou-se um marco na televisão brasileira. Dentro do estúdio, Luciano Huck assistia, impotente, ao colapso de seu programa. Do lado de fora, o choro de Gilson se transformava em um hino de resistência. A noite caía sobre o Rio de Janeiro, mas a luz da fé parecia brilhar mais forte do que nunca. Frei Gilson, cercado por centenas de fiéis, segurava o rosário com mãos trêmulas. Seu rosto, marcado pelas lágrimas, agora exibia um brilho de determinação. Ele começou a rezar o terço ali mesmo, ao ar livre. A multidão ajoelhou-se no asfalto quente, suas vozes ecoando em uníssono. "Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia." Dona Maria, ao seu lado, chorava copiosamente, sentindo que a presença de Deus ali era mais real do que nunca. A cena era de cortar o coração, um contraste brutal com o palco artificial que Gilson deixara para trás. Dentro do estúdio, Luciano Huck encerrava o programa às pressas, o sorriso apagado, a energia drenada. "Obrigado por hoje. Até a próxima." Suas palavras eram vazias, perdidas no eco do que acontecera. A audiência da TV despencava, enquanto lives improvisadas nas redes sociais mostrando Gilson e seus fiéis explodiam em visualizações. Nos bastidores, os produtores discutiam em voz baixa. Alguns culpavam Huck por subestimar o poder da fé, outros temiam as consequências para a emissora. No camarim sozinho, Luciano Huck olhava para o celular, onde mensagens de críticas o bombardeavam. "Você calou um santo, Luciano." Enquanto isso, nas ruas, o povo rezava, e a voz de Frei Gilson ecoava na noite mais forte do que nunca. A emoção atingia o ápice. Frei Gilson, exausto, mas firme, ergueu a voz para a multidão. "Eles podem tirar meu microfone, mas nunca vão tirar Deus do meu coração, ou do de vocês." Aquelas palavras incendiaram o público. Entre soluços, ele contou como sentira o peso de sua missão ser esmagado no palco, mas como aquela união do povo o reerguera. "Vocês são minha força. Vocês são a voz que eu não pude ter lá dentro", exclamou. A multidão respondeu com gritos de amor e apoio. Dona Maria, abraçada por uma jovem que também chorava, sentiu que seu filho perdido estava ali em espírito. Consolado pelas palavras do Frei, a dopamina e a adrenalina corriam nas veias de todos, um misto de revolta e esperança. A repercussão tomou o Brasil inteiro. Na manhã seguinte, os jornais estampavam manchetes impactantes. "O choro de fé, fé versus silêncio. Huck perde o controle. O dia em que a fé venceu a TV nas redes sociais." A hashtag Deixem o Frei Falar alcançava milhões. Até mesmo quem não era religioso se emocionava com a história de um homem que lutara por sua crença. Pressionado, Luciano Huck divulgou um comunicado. "Nunca foi minha intenção ofender a fé de ninguém", escreveu, mas o povo já havia escolhido seu lado. Naquela madrugada, às 4h, Frei Gilson abriu uma live. Mais de 2 milhões de pessoas se reuniram para ouvi-lo. Sua voz, silenciada no palco, agora ecoava mais alto do que nunca.
O drama de março de 2025 ficou marcado na história como o dia em que a fé enfrentou o entretenimento e venceu. Frei Gilson, com seu choro sincero, tornou-se um símbolo de resistência, enquanto Luciano Huck carregaria para sempre o peso de ter tentado calar um coração que só queria falar de Deus. Dona Maria voltou para casa com o terço nas mãos e a alma mais leve. Sabia que ali fora, entre o povo, Deus havia triunfado. E o Brasil, ainda em lágrimas, sentiu que algo sagrado renascia naquela noite, um milagre televisionado, escrito com dor, fé e amor. E você? O que achou dessa história? Deixe seu comentário e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem.